Tati e Elas com Tatiele Melo. Oi, gente, seja bem-vindo a mais um programa. Esse programa, gente, tem como finalidade te ajudar a viver a vida cristã cotidiana e também ser um canal de bênção na sua vida e na vida daqueles que ainda não conhecem o nosso Senhor e Salvador. Então, para isso, você pode compartilhar esse link, compartilhar esse programa, para que nós possamos alcançar muitas e muitas vidas. O programa de hoje, gente, tá assim, mais que especial. Nós vamos falar de missões, nós vamos falar de portas abertas. Você já ouviu falar? Então fique comigo que você vai conhecer tudo dessa linda missão, desse lindo projeto. E quem vai nos conduzir nessa conversa é o pastor Willy. Pastor, seja bem-vindo. Obrigado, Tati. Obrigado pelo convite de estar aqui. Para a gente é um grande privilégio, é uma honra. E é sempre bom poder compartilhar dessa causa, falar sobre os cristãos perseguidos, falar sobre o que Deus está fazendo nesses lugares. Nossa, eu tô muito grata a Deus por essa oportunidade de conhecer um pouco mais e poder também levar isso para as pessoas que estão em casa. Antes da gente conhecer o Portas Abertas, pastor, nós queremos conhecer você. Fala um pouquinho de você, do que você faz nessa missão. Legal. Eu trabalho já integralmente na Portas Abertas já há aproximadamente 10 anos. Então, nesses últimos 10 anos, tenho servido esses irmãos, e a gente vai falar sobre eles daqui a pouquinho. Hoje, o meu trabalho é coordenar a mobilização da Portas Abertas aqui no Brasil, por meio de voluntários, por meio do engajamento das igrejas, por meio de trabalhos com pastores, né? Então, tudo que envolve o público hoje, essa é a minha responsabilidade hoje na Portas Abertas, né? Então, a gente faz isso exatamente para trazer o conhecimento dessa realidade, porque o nosso desejo é que toda igreja no Brasil conheça sobre a realidade da igreja perseguida. A gente não quer que nenhuma igreja não diga que não sabia sobre isso, né? Então, nosso esforço é visitar igrejas, é compartilhar essa realidade e mobilizar, né? Essa minha parte, a Portas Abertas, tem um trabalho aí que já dura há muitos anos, né? Já vai fazer 70 anos no ano que vem. Então, olha, tem muita história aí para contar. Eu quero saber muitas dessas histórias, viu? Pastor, conta pra gente o que é o Portas Abertas, como nasceu. Legal. Então, a Portas Abertas, ela surge com o irmão André, né? André é um nome que foi dado para ele não é brasileiro, né? Ele é holandês. Ele faleceu no ano retrasado, na verdade, com 94 anos. Então, o irmão André, ele começou a levar Bíblias secretamente para países da antiga União Soviética. Então, naquela época, não se podia entrar com Bíblias. Então, ele, chamado por Deus, foi desafiado a levar Bíblias para fortalecer os cristãos que viviam nos países da antiga União Soviética. Porque existiam cristãos, mas eram poucos, enfraquecidos e sem Bíblia. E você sabe que se com a Bíblia já é difícil a gente viver a fé cristã, imagina sem o conhecimento da palavra de Deus. Então, o irmão André, ele viajou para esses países, começou em 1955. O trabalho dele era simplesmente entregar Bíblias para cristãos, porque até hoje nós cremos que todo cristão ele tem o direito de ter acesso à palavra de Deus. Eu acho que todo cristão no mundo crê nisso. Então, ele usava um fusquinha, por isso que quando a gente fala da Portas Abertas tem muito a imagem de um fusquinha. Ele carregava esse fusca no bagageiro, na parte da frente, enchia de Bíblias, e viajava para esses países. Sozinho? Sozinho. Só que existia o problema que a Bíblia era um material proibido, era um material ilegal. Então, ele carregava essas Bíblias, se dirigia para esses países, mas até chegar nesse momento tem muita história. Esse livro que está na sua mão, na verdade, é a história do irmão André, o contrabandista de Deus. Então, aqui nesse livro, ele conta como ele começou toda essa grande aventura. E ele viajava para esses países, chegava próximo da fronteira, os guardas paravam, porque todos os carros precisavam ser parados, e o irmão André fazia uma oração. A oração do irmão André era o seguinte, está também nesse livro, ele dizia: Senhor Jesus, quando o Senhor estava na terra, o Senhor fez cego enxergar. Agora eu te peço que cegue os olhos daqueles que enxergam para que eles não vejam. E ele cria no Deus, mas também ele estava disposto a, caso Deus não fizesse o milagre, ele ia pagar um preço por aquilo, mas Deus fazia o milagre. Então os guardas começavam a revistar o fusquinha, e geralmente ficava um guarda na frente, olhando nos olhos dele, né, para ver se demonstrava algum tipo de nervosismo, enquanto os outros guardas iam dar a volta no carro e começavam a revistar. E no momento que ele pegava na maçaneta para abrir o bagageiro do Fusca, não enxergava absolutamente nada. E mandava o irmão André seguir viagem, então o irmão André seguiu viagem. Então ele começou dessa forma. Ele não planejava criar um ministério, ele simplesmente queria ajudar cristãos
que estavam sendo perseguidos e que não tinham acesso à palavra de Deus. E aí, depois dele, muitos outros irmãos começaram a ir, muitos outros começaram a apoiar esse ministério. E hoje já estamos com 69 anos, vamos sair para 70 anos, com o mesmo trabalho, não somente distribuição de Bíblias agora, né? Depois de distribuir-se Bíblia, entende a necessidade de treinar, preparar pastores, né? Para conseguir interpretar essa Bíblia e ensinar os seus membros. Então, hoje, a Portas Abertas ela tem diversos projetos, a gente vai falar um pouquinho mais sobre isso também, mas começou dessa forma. O irmão André levando Bíblia secretamente para o país da antiga União Soviética. Sim. Pastor, então, hoje, o Portas Abertas mudou um pouquinho, né? Não é só essa distribuição de Bíblias. Exatamente. E pelo que eu estou vendo, está presente em diversos países, é isso? Isso, exatamente. Daquela época para cá, a Portas Abertas ela começa a entender outras necessidades. Por exemplo, a situação da antiga União Soviética ela muda nos anos 90, né? Então você não tem mais toda a proibição, né, depois da queda do Muro de Berlim, e naquela época o irmão André ele já começa a identificar o outro desafio da igreja, que é o desafio que a igreja enfrenta hoje, que é o extremismo islâmico, né? Então, hoje a gente tem a lista mundial da perseguição, que é esse mapa aqui, não sei se você consegue ver em casa. Isso está disponível no nosso site também. Então, nesse mapa, a gente relaciona os 50 países com maior nível de perseguição religiosa. Então, os países com maior dificuldade para ser cristão, né, o nível de perseguição extrema e severa, eles estão aí. Então, nesses países, a gente atua com algum tipo de projeto, né? Então, começa com a distribuição de Bíblias, lá com o irmão André, e depois isso se expande, né? Então, você não, a Portas Abertas não está somente ali no leste europeu, né, da antiga União Soviética, vai para outros países, começa a trabalhar na China, por exemplo. E é interessante que existe um outro livro e um grande projeto que foi feito, eu nem era vivo nessa época, em 1981, que foi a distribuição de 1 milhão de Bíblias para a China naquela época. Então, a Portas Abertas conseguiu fazer isso por meio de 2 navios, né, num porto isolado na China, e é um dos projetos também, é um dos grandes projetos dentro desse contexto missionário, e a Portas Abertas fez isso. E depois distribui-se Bíblia e começa a treinar pastores, né? E depois começa a olhar para o Oriente Médio, para o norte da África, países onde há também necessidade de fortalecer a igreja. Então, se começa, por exemplo, a dar ajuda pós-trauma para mulheres que tiveram seus maridos executados na África, por exemplo, na Nigéria, enfim. Então, hoje, para resumir, né, como é que funciona o trabalho da Portas Abertas? Nos países onde há perseguição, o nosso trabalho é ir, ouvir as necessidades dos cristãos e auxiliá-los, para que eles possam permanecer firmes nos seus países e continuar sendo testemunho onde eles estão. Nossa, que trabalho lindo, né? É muito bonito, graças a Deus. Pastor, para nós, brasileiros, talvez seja um pouco difícil entender essa realidade de perseguição, já que a gente tem muita liberdade religiosa, né? Se a gente comparar com outros países, nós podemos ir à igreja, todo mundo tem acesso à Bíblia, né? Contextualiza para a gente um pouco do que significa perseguição, como que esses cristãos vivem nesses países onde eles não podem compartilhar a sua fé, viver a sua fé. Porque eu acho que para a gente é uma coisa assim tão distante, né? Sim, às vezes é difícil conceber, né? Como é que isso existe hoje, Sim. né? Em pleno século XXI, a gente está falando de 50 países e não se restringe somente a esses 50, né? Esses são os 50 primeiros. Então, você tem uma outra lista, né, de observação que tem mais 28 países, né? Muito, né? É muita coisa, é muita coisa. Então, assim, é uma boa pergunta para que o pessoal que está nos assistindo possa entender. Como é que funciona isso, né? Se a gente for ver a perseguição mesmo, ela está lá desde a Bíblia. Sim. A gente vê os profetas foram perseguidos por causa da mensagem que eles proclamavam. Né? Chega Jesus ali, ainda pequeno, começa a ser uma ameaça, Herodes manda matar aquelas crianças. João Batista chega pregando, né? Em Mateus capítulo 3, arrependei-vos porque é chegado o reino dos céus. Prendem João Batista, decapitam ele. E Jesus, no capítulo 4, versículo 17, continua a pregar a mesma mensagem. Né? E Jesus pregando, obviamente não era a hora dele, né? O momento dele, então ele não é morto. Mas quando ele envia os seus 12, lá em Mateus capítulo 10, ele já avisa, né? É um texto que todo mundo conhece. Ele diz o seguinte: eu vos envio como ovelhas para o meio de lobos.
Ou seja, ovelha vivendo no meio de lobos é vivendo uma vida perigosa. Sim. Não tem uma ovelha confortável e segura no meio de lobos. Sim. Né? E nesse capítulo 10 ele fala que para os seus discípulos, vocês serão odiados de todos por causa do meu nome. Então começa na Bíblia. Tudo parte ali da Bíblia, do Antigo Testamento, passa ali pelo Novo. As bem-aventuranças, Jesus chega, né? Bem-aventurados perseguidos por causa da justiça. Então isso é muito claro ali. Então de lá até hoje, a perseguição ela continua. Né? A igreja nunca deixou de ser perseguida. Sim. E eu ouso dizer que nunca deixará até que Cristo venha, de fato. Mas o que significa perseguição hoje para o pessoal que está nos acompanhando? Basicamente é você ter seus direitos privados porque você é cristão, né? Ou você ser torturado, você ser morto, você ser preso, não ter acesso à palavra de Deus, não poder participar de um culto, ter um espaço para você cultuar. Então, todas as consequências que os cristãos eles sofrem hoje por amor a Cristo, a gente considera isso a perseguição e ela se revela de várias formas. Né? Não é só, por exemplo, em quantos cristãos foram mortos, mas quantos cristãos também, por exemplo, não têm o direito de trabalhar porque são cristãos. Seus filhos não têm direito à escola porque são cristãos. Né? Então, a gente faz uma diferença entre a violência e a pressão. Uma criança que não vai à escola, por mais que a pessoa não veja uma violência, ela está sofrendo uma pressão ali. Sim. Por mais que ela não sofra no corpo, literalmente, como muitos são açoitados hoje, ainda em muitos lugares, ela está sofrendo ali um tipo de pressão. O pai que não tem onde trabalhar porque é cristão, até mesmo em alguns lugares, ainda que você tenha dinheiro para você comprar alguma coisa, tem local, algum tipo de mercado, em comunidades menores que não vão querer te vender porque você é cristão. Então, essa pressão ela se revela de diversas formas, na verdade. E, então, a gente tem essas restrições, direito de ter água potável, direito de ter energia, direito de ter alimento, inclusive projetos da Portas Abertas tendem exatamente a suprir também essas necessidades. Tem projetos de escavação de poços artesianos para que os cristãos tenham acesso, porque há países que eles não têm, né? Somente pessoas de outras religiões. Então isso também é perseguição. E além da morte, além da tortura, além das prisões que acontecem, sequestros, abusos. Então, é um contexto muito grande, né? Acontece de formas diferentes, em países diferentes, mas há um sofrimento muito grande por detrás de tudo isso. Nossa. E como que vocês chegam, pastor, a essas pessoas? Como é que vocês descobrem? Como é que isso... Porque o que você está dizendo é que provavelmente isso parte do governo, né? Ou não? Nem sempre. Nem sempre, nem sempre. Isso é bom a gente deixar claro, porque... tem vários contextos. Tá. Né? A perseguição no norte da África é diferente na América Latina. A gente está vendo alguns países da América Latina nesse mapa, né? Na lista mundial da perseguição. Então, quando a gente fala de perseguição, geralmente a gente olha ali para o Oriente Médio, para o norte da África, mas ela está na Ásia, né? Ásia Central, Sudeste Asiático, está aqui na América Latina. Então, tem várias formas dessa perseguição acontecer. Né? Por exemplo, tem perseguição que ela vai partir no contexto de maioria muçulmana, por exemplo, dentro da própria casa. Né? Todo mundo já deve ter ouvido história de pessoas, né, que foram expulsas das suas casas porque eram cristãs, né, porque se converteram. Sim. Então isso acontece, os pais, né, eles mesmos dão a pressão nos filhos, os filhos em países de maioria muçulmana são colocados para fora de casa. Quando não acontece na própria casa, começa a acontecer na sociedade. Né? Então, se a família ela preserva ali o filho, a esposa que se converteu, às vezes o pai também, porque não é só pais que expulsam filhos, tem filhos que expulsam os pais. Então, se a sociedade, ficou ali na família, a família de alguma forma protegeu, a sociedade, em muitos casos, faz isso também. Então, eles denunciam. Se uma pessoa era descoberta como cristã, ela pode ser denunciada em muitos países. Se isso não acontece na sociedade, parte do governo. E entra aí o que você falou. Tem muitos governos que implementam suas leis e essas leis proíbem a conversão. Nossa. Então, você não pode exercer a fé.
Quando não acontece por parte do governo, tem países que não tem lei que proíbe o cristianismo, mas tem grupos extremistas. Então, você tem ali o cenário da família, você tem da sociedade, você tem do governo, você tem de grupos extremistas. Sim. Os grupos extremistas, como é o caso do Boko Haram. Boko Haram atua hoje na Nigéria, especialmente, Sim. né? E a Nigéria, para você ter ideia, é o país com o maior número de mortes de cristãos. Nossa. Mas o governo não é o governo que proíbe. Por mais que haja muitas falhas na questão do governo, né, de aceitar Sim. algumas questões, mas o Boko Haram é um dos grupos mais violentos hoje no mundo, né, e perseguem cristãos. Sim. E outros grupos ali também existem. Então, quando não cabe à sociedade e ao governo, aparecem esses grupos. Sim. Mas Entendi. também não se resume ao Oriente Médio. Você tem América Latina, né? Por que, por exemplo, Colômbia... Sim, eu ia perguntar isso. Porque, assim, Colômbia, a gente começa a pensar, tá chegando perto da gente, né? Exato, exatamente. E a Colômbia já está nessa lista há muito tempo, né? E talvez você tenha ido para a Colômbia. Eu já fui, conheço muita gente que foi, que vai de lua de mel para o México também. Então, isso é algo bem interessante da gente entender, porque a Colômbia ela é um país denominado cristão. Tá? Então, assim, a maior parte, a população se considera cristã. Se você for para Bogotá, que é a capital, você vai encontrar megas igrejas com capacidade para 10, 20 mil pessoas, e igrejas comuns também, menores. Então, na capital e grandes cidades ou cidades turísticas, vai ter igreja normal, a pessoa pode entrar com uma Bíblia, não vai ter nenhum problema. Então, não existe uma lei do governo que proíba exercer a fé cristã. Mas, quando você viaja para as regiões afastadas das grandes cidades, da capital, nessas regiões não se tem a presença do governo e do exército. Então, nessas regiões, quem governa são os grupos armados. Você já deve ter ouvido falar das Farc, né? As Forças Armadas Revolucionárias Colombianas, paramilitares. Então, nessas regiões, esses grupos, eles literalmente dominam, aplicam as suas leis, negócios, igrejas, hospitais, escolas, tudo precisam estar submetido às leis desses grupos, né? E eles literalmente dominam. Então, nesse caso, é interessante porque não é proibido ser um cristão, mas é proibido exercer o cristianismo. Por exemplo, no momento que a pessoa começa a pregar nas comunidades, ela é ameaçada. Então, ela pode ser cristã dentro de casa e se tiver alguma igreja, algum local para ele se reunir dentro daquele templo. Sim. Mas no momento que ele sai e prega a palavra, qual é a consequência da pregação? Quando a gente prega, pessoas se rendem a Cristo. Claro que não são todas, né? Mas quando as pessoas se rendem a Cristo mediante a pregação, isso causa uma ameaça para os grupos armados. Porque as pessoas agora elas não estão submetidas mais às ordens dos grupos, e sim à palavra de Deus. E começam a viver nova vida, né? Exato. Transforma a vida da pessoa. Então, essa é a verdadeira ameaça para esses grupos ali no interior da Colômbia. Pastor, tem tanta pergunta aqui. Tem muita história. Que é muito bom, porque assim, você falando essa da Colômbia, não tem como não pensar no Brasil, né? Eu sei que a gente não vive hoje uma perseguição direta, mas quando a gente vai olhando o que está acontecendo, as políticas públicas, várias outras coisas que a gente tem experimentado, essa forma de uma resistência da população com relação aos cristãos. Você acha, pastor, que de alguma forma isso é o início? Ou disso que a gente está vendo? A gente hoje tem um termo que são os desigrejados, né? E a gente está com um número bem alto disso, né? De pessoas que são mochileiros da fé ou que são desigrejados. E também a gente não vê mais essa liberdade, né? A gente já tirou isso das escolas, já tirou isso de universidades, já tirou de várias coisas que você não pode nem mencionar, né? Você acha que de alguma forma, pastor, a gente corre um risco ou... não sei. Quando a gente olha para a Bíblia, a tendência é exatamente essa. Se existe uma certeza que eu poderia dizer, não é que a gente vai viver dias bons e seguros. Quando a gente olha para a Bíblia, se eu olho a Jesus Cristo falando para os seus discípulos, né? Se eu pego João capítulo 14, no momento que ele começa a se despedir, ele fala: se o mundo vos odeia, sabei que primeiro que a vós me odiou a mim. Se vocês fossem do mundo, o mundo amaria o que era seu.
Então, quando a gente olha a expectativa de Cristo, não parece que a gente vai viver dias bons e seguros, olhando para o mundo, né? Então, quando ele envia os seus 12, isso se aplica a nós. Eu vos envio como ovelhas para o meio de lobos, vocês serão odiados de todos por causa do meu nome. Bem-aventurados os perseguidos, os que choram, né? Então, a visão de Cristo, quando a gente percebe isso... E eu lembro de uma criança, na história de uma criança, que alguém do Ocidente chegou para ela e perguntou: como é para você viver em uma situação de perseguição? Porque para a gente do Ocidente é algo fora da realidade. Sim. Então essa pessoa chegou até essa criança falou: como assim? Não estou entendendo sua pergunta. E para a criança não fazia sentido o que ela estava perguntando, porque era a única realidade que ela conhecia, que ela vivia, mas quando ela olhava para a Bíblia, era o que ela tinha de certeza dos dias que viriam. Né? A perseguição, os desafios e tudo mais. Mas deixa eu fazer uma ilustração para que a gente consiga entender a questão da perseguição e entenda também o desafio da vida cristã. Por exemplo, quando a gente olha para... vamos imaginar o Afeganistão, né, que é um dos principais países aí nessa lista de perseguição. Se você imagina o Afeganistão, um cristão recebendo uma ameaça porque ele é cristão, porque ele está pregando a palavra de Deus. E a ameaça é o seguinte: ou você nega Cristo, volta à sua antiga religião, ou você morre. É uma ilustração, mas isso acontece, né? E aquele irmão, ele fala o seguinte: eu não vou negar, eu vou permanecer fiel ao meu Senhor. E aí, o que vai acontecer? Ele vai morrer. Então, a gente classifica isso como um perigo, e de fato, é muito perigoso. É a vida da pessoa. Mas quando a gente olha para um outro contexto do Brasil, por exemplo, onde a gente não vai receber esse tipo de ameaça, pelo menos agora, você pode pregar, a gente está falando de um programa cristão, você que está nos ouvindo, e na internet a gente acha um monte de coisa, tem igreja, tem Bíblia, tem aplicativo, tem tudo. Então, uma ameaça como essa, direta, a gente não vai receber. Mas imagina que em um país como o Brasil, a pessoa ela vai receber um convite para viver uma vida segura, confortável, desfrutar de todos os seus dias e aproveitar tudo que quer. E a pessoa, ela vê isso e ela aceita isso como algo bom. Ok. E aí é feito um convite sutil. O convite sutil é o seguinte: viva como um cristão, apenas seja amigo do mundo. E para isso não precisa matar, para isso não precisa cometer nenhum tipo de crime que vai chamar a atenção, apenas tenha comunhão com os valores do mundo. Quando a gente olha esses dois cenários, o que é mais ameaçador para a igreja? O que torna uma ameaça para a igreja? Né? O que destrói mais a igreja? Será que foi o pastor que não negou a Cristo e morreu por amor a Cristo? Não, o que ameaça mais a igreja é isso. Nossa, pastor, que ilustração maravilhosa. Então, a gente precisa avaliar, porque embora não exista ameaça de uma arma apontada na cabeça, às vezes se torna, eu diria que, mais desafiador você conseguir assimilar essas situações do nosso dia a dia. E isso destrói mais a igreja. Então, se é uma ameaça ter uma arma apontada na cabeça, é muito mais ameaçador. Você está confortável, seguro e satisfeito demais a ponto de não querer pregar a palavra de Deus. Sim. Isso é uma ameaça maior para a igreja. Não quero dizer que a perseguição seja boa, de maneira nenhuma. Portas Abertas nunca tentou, e a gente sabe que a perseguição tem sofrimento. Mas quando a gente olha para a Bíblia, a gente vê que a identidade de Cristo, né, ele fala sobre o sofrimento. O crescimento da igreja ao longo da história foi por meio da perseguição. Eu não desejo a perseguição de maneira nenhuma, embora a gente precise estar preparado, né, para tal. Mas, enfim, respondendo a sua pergunta e um pouquinho mais, né, quando a gente vê a fala de Cristo, a tendência são dias mais desafiadores, mais difíceis, né? Isso se configura de várias formas. A gente não quer a perseguição de forma nenhuma, mas a gente também consegue ver, ao longo da palavra de Deus, que sempre que há perseguição, também
parece que há uma urgência, né, na pregação do evangelho. Parece que a gente fica mais focada no que realmente é prioridade, né, no que é essencial, né. Sim. E aí, pastor, a minha pergunta é, e aí, glória a Deus por esse trabalho de vocês e por poder estar vendo isso, porque se a gente olha para esses outros países e a gente vê o que está acontecendo no nosso cenário atual, a gente também pode ter esse senso de urgência, né? Eu preciso fazer agora, porque talvez amanhã eu não possa fazer. Exatamente. Né? Não nessa dimensão, né? É como para o cristão, né? Quando a gente passa por tribulações, quando a gente passa por dificuldade, a gente se apega, tem a tendência de se apegar mais, de recorrer e de entender que somente Cristo tem a solução, somente Cristo tem a saída. Ou quando alguém fica doente, né? A gente dá remédio e tal, e às vezes a pessoa fala, não, agora só Jesus. Mas sempre foi só Jesus. Sempre é só Jesus. Né? É Ele que dá sentido à vida, é Ele que é a razão do nosso viver. Na doença é Cristo, na perseguição é Cristo, é por causa de Cristo. Então é sempre Ele em primeiro lugar. Né? Sim. Mas quando o negócio fica difícil pro nosso lado, a gente tem aquela tendência de correr e a gente vê que agora não tem tanto tempo, não tá tão seguro. E quando a gente pensa nisso, se a gente for fazer essa comparação, por exemplo, no Ocidente, a gente tem a sensação de achar que a gente pode se comprometer em ser cristão, mas não viver como um cristão. Ou dizer que é cristão e não viver como um. Nesses lugares, se a pessoa ela vai dizer que é cristã, ela já tem que estar pronta para morrer por Cristo. Nossa. Né? Então, aqui a gente acha que tem escolha, mas na verdade a gente não tem. Se você disser que é cristão, é necessário que a gente tenha essa disposição. Né? Se, por exemplo, uma família na Coreia do Norte, que hoje é o país número 1 nessa lista, né? O país mais hostil. Esse aqui está por ordem de hostilidade? Exatamente. Você vai ver aí a Coreia do Norte o primeiro, né, nessa lista, que é o país com maior nível de perseguição religiosa hoje. E a Coreia ela não está em primeiro já faz muito tempo, né, não é de hoje. Então, na Coreia do Norte, por exemplo, se um pai vai dizer para um filho que ele é cristão, esse pai ele está disposto a morrer por Cristo. E especialmente nesse país onde as crianças na escola são ensinadas a denunciar os seus pais. Se descobrem que são cristãos, se descobre que seus pais têm pensamentos diferentes da ideologia que é ensinada ali. Sim. Então, para a pessoa dizer, eu sou cristã, ela tem que estar pronta para morrer. Sim. E aí, pastor, voltando à pergunta que eu fiz, como que vocês descobrem esses cristãos? Você tinha perguntado como é que a gente chega, né? Em primeiro lugar, a gente não chega, a gente já está lá. Né? A Portas Abertas ela tem trabalho em todos esses países. Então, diferentemente de uma organização missionária, como geralmente a gente Vocês não fala, vão e saem. A gente não envia missionários. Então, a Portas Abertas não é uma organização que treina e envia, senão é uma organização que está nesses lugares, desenvolvendo projetos com esses cristãos. Então, todo esse trabalho que é feito nesses lugares são com pessoas que já estão lá, são nativos, pessoas que nasceram, que cresceram. É claro que em alguns lugares você tem pessoas de países diferentes, treinamentos ocorrem em países vizinhos por conta de segurança, mas, obviamente, o nome Portas Abertas ele não vai estar presente nesses países, claro, por uma questão de segurança, né? Então, a gente já está nesses lugares, com equipes em todos esses lugares, trabalhando com nativos, trabalhando com essas pessoas que vivem essa perseguição, e fazendo com que o nosso trabalho, o desejo nosso, na verdade, é fazer com que elas cumpram a grande comissão. Mas elas precisam ter condições, né? Elas precisam de alimento. Precisa de um trabalho, precisa ser treinada, precisa a esposa ou a viúva precisa de ajuda pós-trauma. Vocês são o suporte para a pessoa ficar ali, né? Exatamente. Para fazer ali a missão. Exatamente. O nosso trabalho é esse, é fortalecer aquele que estava para morrer, né? Que está enfraquecido. Essa foi, na verdade, a chamada do irmão André na antiga União Soviética. Então, a gente continua fazendo isso. Sim. Mas, pastor, aí, ok, vocês estão ali, mas que nem você disse da Coreia, né? Da Coreia do Norte, que se um pai falar para um filho, né? Ou se
como que vocês chegam, vocês descobrem esses cristãos? Isso que eu tô curiosa. Tá. Algumas coisas a gente realmente não vai poder falar tá aqui, bom, especialmente sobre esse país, o país Ok. número 1 da nossa lista, a Coreia do Norte. Mas deixa eu tentar ilustrar. Por exemplo, há muitos países, como no Oriente Médio, né? O que é interessante? Eu já estive no Oriente Médio. Há 10 anos eu fui para lá. Eu ir para o Oriente Médio, eu não vou ter tanto problema assim. Eu fui com minha Bíblia, inclusive, eu estava com minha Bíblia nas mãos, visitei aquela região e não tive problema porque era um cristão. Tá? E eu pude voltar. Provavelmente posso voltar, enfim, não tenho problema com relação a isso. Tá. Mas existe uma grande diferença entre a pessoa que nasce no Oriente Médio, que nasce em um desses países. Porque eu, como cristão, posso entrar, pelo menos em boa parte ou maioria, especialmente sendo brasileiro. O brasileiro tem um privilégio que às vezes a gente desconhece, que é ser recebido, bem recebido, bem-vindo em muitos países, né? Mas a pessoa que nasce em um país muçulmano, ela já nasce muçulmana. Ok. Ela nasce como natural dela, né? Inclusive, na certidão de nascimento, nos documentos, na identidade, já vem a sua religião. Não é igual aqui que a gente escolhe, né? Não. O problema está aí, porque quando ela nasce, ela já nasce muçulmana. Se de repente ela conhece Jesus Cristo, ou procurou na internet, ou algum amigo falou sobre Jesus para ela, e agora ela se torna uma cristã, dependendo do país, ela está cometendo um crime, que é um crime de blasfêmia. Porque o Alcorão, que é o livro sagrado dos muçulmanos, há países que as leis dos países são baseadas no Alcorão, é o que a gente chama de Sharia. Então, é o conjunto de leis islâmicas. Então, a lei do país vai, por exemplo, se o Alcorão diz que blasfêmia contra Maomé é pecado, e é o que diz lá, a lei vai dizer que blasfêmia contra Maomé é crime. Então, aquela pessoa que comete uma blasfêmia, ela não comete somente um pecado religioso, ela comete um crime também. Então, é por isso que em muitos lugares a gente fala muito de cristãos ex-muçulmanos, porque esse é o grupo que sofre ainda mais. Não uma pessoa... Pra você ter ideia, tem países que você pode ser cristão se você é cristão de origem cristã. Então, imagina que você está em um país, seus pais eram cristãos, os seus avós e toda a linhagem cristã, você pode exercer o cristianismo, você tem igreja para ir. Mas um muçulmano, que nasceu muçulmano, foi evangelizado, por exemplo, por um membro dessa igreja, se converteu, ele não pode frequentar essa igreja. Gente. Isso vai ser uma ameaça para a igreja não vai querer isso porque é proselitismo, então eles não querem perder os muçulmanos, e se souber que os muçulmanos estão indo para lá, a igreja vai sofrer, esse muçulmano sofre. Então, é muito profundo, o negócio é bem complexo. Então, não é... Ainda bem que a gente tem a oportunidade de compartilhar, porque é profundo, né? Não é algo tão simples. E talvez alguém já tenha ido para o Oriente Médio e fala, aqui tem uma igreja e aqui tem uma mesquita, e de frente para outra. E as pessoas vão dizer, não existe perseguição. Mas se a pessoa, ela entende, né, o que está acontecendo por trás, ela precisa ser sincera e ela vai saber que existe sim. Aquele que nasceu ali, ele não tem o mesmo privilégio de um turista que está indo para lá. Então ele sofre muito mais. Então o que acontece, voltando à sua pergunta original, né? As nossas equipes, então tem equipes que viajam de países próximos, de regiões, cada região dessa, ela tem uma coordenação própria, pessoas que coordenam tudo isso, e essas pessoas, elas têm contatos dentro do país, só que, assim, é um tipo de contato que a gente não tem um local, não tem um horário, não tem uma rede social, não tem um número de telefone, então tudo isso, além de ser dinâmico, de mudar. Pra você ter ideia, tem pessoas que precisam mudar de número de telefone regularmente. Né? Pessoas que não são conhecidas pelo próprio nome. Que não podem de maneira nenhuma mostrar o rosto. Então, além de mudar essa dinâmica, muda a realidade de país para país. Né? Esses cristãos, eles são encontrados. E esses cristãos que já participam de algum projeto da Portas Abertas, que é beneficiado, por exemplo, recebe ajuda pós-trauma numa região, na maioria dos casos, eles já conhecem muitos outros cristãos que passam pela mesma situação. Então, essas pessoas acabam sendo convidadas, indicadas e recebem esse tipo de apoio. A nossa rede de contato, ela é muito maior do que eu mesmo posso imaginar. E é feito com a igreja no local,
com projetos que existem nos países e com esses cristãos que recebem apoio, né, e outros vão sabendo. Então, assim, respondendo, não respondendo tanto. Já me ajudou. Já matou minha curiosidade em partes. Muito bom. Obrigada, E a gente pastor. tem a oportunidade, às vezes, de trazer alguns deles para cá. Esse ano a gente trouxe um cristão da Colômbia. Ele é um ex-guerrilheiro. Ele veio para o Brasil, compartilhou. Então, ele perseguia cristãos. E depois ele foi salvo, se converteu. E hoje ele enfrenta perseguição numa região onde antes ele perseguia, né? Então é bem parecido com a história de Saulo. Então a gente traz alguma dessas pessoas. A gente teve um correspondente internacional que trabalha na região do Oriente Médio. A gente quer trazer outras pessoas no próximo ano. Então anualmente a gente tem isso para que as pessoas possam conhecer um pouquinho mais de perto, né? Ver face a face. E também a gente valorizar o tempo que a gente tem aqui, né, pastor? Isso é maravilhoso. Exatamente. Pastor, é interdenominacional. Vocês não ajudam uma determinada igreja. É cristãos em geral, é isso? Exatamente. A Portas Abertas, ela surge nesse modelo, né? E qualquer cristão de bom senso, né, quando chega e imagina que existem cristãos padecendo, sofrendo por amor a Cristo, não vai perguntar qual denominação é. Então, os cristãos que recebem apoio são cristãos de diversas igrejas e a equipe que trabalha conosco também. São cristãos também de diversas denominações. O que nos une é o Cristo, o cabeça. Sim. Pastor, e como vocês se sustentam, ou quem está em casa de alguma forma está pensando, nossa, eu quero contribuir com esse trabalho, quero conhecer um pouco mais. Legal. Como que a gente pode fazer? Legal. Todo o apoio da Portas Abertas nesse livro aí que você tem em mãos, ele conta muito... Exatamente. O irmão André, quando ele começa a sua história, né, o contrabandista de Deus, nesse livro ele tem muitas experiências de dependência de Deus. Porque ele começa a trabalhar e ele não tinha recurso. Então, ele precisava, de fato, do recurso e Deus mandava o recurso e hoje não mudou. Então, quem sustenta Portas Abertas é Deus por meio da sua igreja. Pessoas que desejam ofertar. Então, você que está nos assistindo, quero ajudar essa missão. Você pode acessar o nosso site, portasabertas.org.br. No nosso site tem várias informações como você pode se envolver. Você pode doar para projetos, por exemplo, para distribuição de Bíblias, para treinamento de pastores. Então, tem muitas formas. Uma delas, a gente estava conversando aqui, você pode escrever cartas para cristãos perseguidos, pode levar Portas Abertas para a sua igreja. Então, você quer que a sua igreja conheça mais sobre essa realidade, a gente está disponível, e a gente quer fazer isso, né? Como eu falei no começo, a gente quer que todas as igrejas no Brasil conheçam sobre essa realidade. Nenhuma igreja diz que nunca ouviu falar. Então, eu diria que assim, o nosso site ele vai te ajudar. Entrando lá, portasabertas.org.br, tem uma aba Como se envolver, então tem várias opções. Sim. E essa revista, pastor? Legal. Essa revista é a nossa revista mensal. Então, eu diria que depois de você entrar no nosso site, o passo que é fundamental para você se envolver com a igreja perseguida, com a Portas Abertas, essa revista. Nessa revista, muita gente às vezes fica com medo, né? Eu não vou ler porque são histórias tristes, histórias de sofrimento. Mas quando você lê essa revista, você vai sair muito mais encorajado do que desmotivado. Encorajado porque você vai ver que existe o sofrimento, ele é real. A gente não vai dizer que não existe. Mas você vai saber que Cristo está agindo mesmo em meio ao sofrimento. O testemunho desses irmãos nos ajudam também a continuar. O nosso desejo com a revista, com o site, com tudo que a gente faz, é direcionar as nossas orações para essas pessoas. É fortalecer essas pessoas. Então, a gente quer que você seja um intercessor em favor da igreja perseguida. E a revista ela vai te dar as histórias desses irmãos, compartilhar os projetos que a gente tem realizado, te dar condições de ofertar para projetos específicos. Então, ela ali é uma revista mensal, né? Então, todos os meses você vai ser informado do que está acontecendo. E no finalzinho dela você tem um calendário de oração, que é uma das coisas que a gente destaca, que se chama Vamos Orar, que é um pedido de oração por dia. Então, você vai poder orar todos os dias pela igreja perseguida. Exatamente. Aí,
a pessoa geralmente pode destacar, dobra, coloca na Bíblia em algum lugar e tem um pedido diário, né? Então, a oração ela é um dos nossos valores centrais da Portas Abertas. E quando a gente visita esses irmãos, a oração é a primeira necessidade deles. Sim. Então, o que a gente pode pedir em primeiro lugar? Ore pela igreja perseguida. Pastor, agora eu tenho uma pergunta pessoal, assim, como Sim. é trabalhar com isso, né? Assim, eu sei que é ministério, mas você está ali tempo integral, né? Como é para você ouvir essas histórias, saber que tem gente doando a sua vida, né? O que muda para você? Assim? Olha, eu diria que depois de você se encontrar com Cristo, a sua vida ela vai mudar completamente. E eu falaria a mesma coisa sobre a igreja perseguida. Depois que você tem um encontro com os cristãos perseguidos, a nossa perspectiva ela muda. Então, não é que eu não sofro por algumas outras razões, né? Eu tenho 3 filhos, a gente tem desafios na família, desafio de saúde. Então, não é que não haja sofrimento, mas a gente encara o sofrimento de uma outra forma. A gente entende o sofrimento desses irmãos quando a gente está perto deles, a gente sofre com eles. Então, não é que não existe a nossa dor. Mas quando você entende que você faz parte de algo muito maior, que não é somente aqui, não é somente eu e você, a gente tem a tendência de não é achar que é pouco o nosso sofrimento, mas a gente está fazendo parte de algo muito maior. É o corpo de Cristo no mundo sofrendo. A gente olha o sofrimento de Cristo, a gente olha o sofrimento desses irmãos, por mais que isso deve ser consequência do nosso relacionamento com eles, porque, em primeiro lugar, a gente precisa fortalecer a igreja perseguida. Mas, em consequência disso, a gente é fortalecido. Sim. Porque a gente olha esses testemunhos de irmãos que pagam alto preço por amor a Cristo. Pessoas que tiveram suas filhas sequestradas, por exemplo, na Nigéria, o Boko Haram sequestrou suas crianças. E eles chegam e dizem o seguinte: eu já os perdoei, eu os perdoo em nome de Jesus. Então a gente começa a ver o evangelho, não é porque a Bíblia não está clara, é porque a gente acha que não é possível, mas é possível viver esse evangelho. Sim. E a gente vê que existem irmãos vivendo no meio de um sofrimento tremendo. Uhum. Eu lembro de uma frase de uma mulher que ficou presa dentro de um container de metal por 2 anos e meio. E ela ficou 2 anos e meio. Ela ficou presa porque ela cantava e suas músicas falavam sobre Jesus. E uma das frases dela, depois que ela é liberta, isso aqui é uma longa história, ela fala o seguinte: ela era cantora, foi presa por causa das suas músicas e da sua pregação. Depois que ela sai, a frase dela é mais ou menos o seguinte: se eu pude cantar enquanto estava presa, imagine o que você pode fazer para a glória de Deus estando em liberdade. Né? Então, nós somos encorajados. Eu e minha família, nós somos encorajados. E a gente sabe, a gente faz parte de algo muito maior. Para a gente é um privilégio enorme poder fazer parte disso. Nossa, que trabalho lindo, pastor. Amei conhecer um pouco mais. Certamente vou entrar no site, vou conhecer um pouco mais. E você que está em casa, a maneira que você pode contribuir, entrando no site. Também, gente, divulgando esse programa, que é onde ele explica o que é, como funciona, né? Como você pode ajudar. Então, quanto mais pessoas souberem, mais pessoas podem contribuir com essa linda missão. Pastor, para quem está em casa, já deu praticamente 1 hora, o nosso programa passou super rápido. Para quem está em casa, que mensagem você deixaria sobre como nós devemos viver esses dias para nós aqui brasileiros, que ainda não experimentamos isso, e o porquê nós devemos nos envolver com a igreja perseguida? Legal. Quando eu falo que a gente tem um encontro com a igreja perseguida, nossa vida muda, e muda para que a gente viva uma vida mais próxima do evangelho. A gente vê que a mensagem de Cristo ela é vivida na íntegra por esses irmãos. Isso nos ajuda a viver. Quando a gente olha para a igreja perseguida, a gente aprende também sobre o evangelho, aprende sobre Cristo. E quando a gente fala de igreja, a gente está falando de Jesus. A gente não está falando de mim, a gente não está falando de você, a gente está falando do corpo de Cristo. Então, por que isso é tão importante? Porque Cristo é importante. Amém. E a igreja perseguida é o corpo de Cristo. Há uma só igreja. Por mais que a gente fala igreja perseguida, não existe divisão. Há um só corpo, Cristo é o cabeça dessa igreja. Então, olhar para esses irmãos e fortalecer é tão importante porque Cristo está lá. Porque é o corpo de Cristo que está padecendo. Sim. Quando Saulo
persegue a igreja, lá em Atos capítulo 9, Jesus Cristo chega para ele e pergunta: Saulo, Saulo, por que me persegue? Então, se tem a ver com Cristo, tem que ter a ver comigo. Eu não posso ignorar, achar que isso é um problema de outras pessoas. Tem a ver comigo, tem a ver com o corpo. Então, aproximar-se da igreja, né, dos cristãos perseguidos, é se aproximar do corpo de Cristo. E que privilégio é saber o que Deus tem feito nesses países, né? O final de tudo se resume em um dos nossos valores centrais, né? Que o nosso objetivo maior é a glória de Deus. Sim. O objetivo da Portas Abertas e o objetivo da sua vida também. Sim. Fiquei pensando, sabe, pastor, quão importante é a gente trabalhar isso com as nossas crianças, os nossos adolescentes, né? Formar a próxima geração entendendo que o que é uma vida cristã numa perseguição, né? Exato. E também, quando a gente olha todos esses relatos, tudo isso que você nos conta, o quanto nós precisamos valorizar o que nós temos e aproveitar cada segundo para viver esse evangelho em todos os lugares, né? Exato. Que às vezes a gente menospreza porque é tão acessível, né? Porque às vezes a gente acha que é rotineiro, né? Todo domingo tem igreja, todo domingo o pastor sobe, a gente pode ler a Bíblia sempre. Mas sabe quando você se dá conta de que, embora você tenha a Bíblia ali, todos os dias, a qualquer momento, lembre-se de que tem cristãos nesse momento, em algum lugar do mundo, orando para que a palavra de Deus chegue na mão dele, porque ele nunca teve acesso. Sim. Lembre-se de que tem alguém tentando se encontrar com outro cristão para ter um tempo de comunhão. Sim. Porque ele não pode ter isso no seu país. Lembre-se de que tem alguém no mundo, e eu conheci uma história de uma irmã na Coreia do Norte que orava ao Senhor, pedindo oportunidade para que ela pudesse cantar, louvar, abrir a boca e cantar, porque ela não podia cantar onde ela estava, né? E a gente pode cantar, a gente pode ter a Bíblia. Então aquilo que para a gente é comum, é rotineiro, para esses irmãos é resposta de oração, é milagre. Amém. Pastor, muito obrigada. Eu que agradeço. Obrigado mesmo. Fiquei muito feliz em conhecê-lo e conhecer um pouco mais do trabalho. Que Deus continue abençoando vocês. Amém. Obrigado. Gente, que alegria, né? Falar sobre coisas concernentes ao reino de Deus e poder conhecer o que Deus tem feito e está fazendo e formas como outros cristãos estão vivendo. Quero agradecer você por essa audiência, por estar aqui novamente. E novamente, deixe o seu comentário, deixe o seu like e compartilhe esse programa para você poder ser bênção na vida de muitas e muitas pessoas. Deus abençoe. Tati Elas. Apresentação: Tatiele Melo. Produção: Arthur Mendes. Direção-geral: Marcelo Valim. Gravado no estúdio Comeve. Um programa Telmídia. www.telmedia.com